E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Júlio Borba aqui, Vitor Nobre. A gente está aqui para fazer mais um vídeo aí legal para todos vocês. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito falado, né, muito comum, que é a hiperlordose, né, lombar. Não é isso, Vitor? Então, Problemaço. não, e aí, o que eu tenho que fazer e tal. Então, assim, hoje a gente vai falar o que é, primeiro, uma lordose, né? Então a gente vai explicar primeiro o que é uma lordose e depois o que é uma hiper, ou seja, o aumento da lordose. Bora lá, Vitão. Isso aí. Então muita gente fica preocupada, né? Chega aqui na clínica e fala assim, nossa, eu tenho lordose, meu médico falou que eu tenho isso, pesquisei na internet, vi que tem esse problema, o que eu posso fazer? É um nome às vezes também que assusta a galera aí, né? E nada mais é do que uma curva na coluna que é totalmente fisiológica. O que quer dizer fisiológico? Que é natural. Todo mundo tem lordose. Todo mundo tem que ter essa curva. Porque isso é uma curva que anatomicamente é feita na coluna para distribuir melhor a carga. Tanto a carga axial, que é a carga que está vindo da gravidade, que é o peso todo do corpo em cima da coluna, quanto a carga que você pega, a carga de mochila, qualquer carga externa que você usa. Perfeito. Então a lordose é uma curvatura na parte da lombar, na parte mais baixa da coluna, que é nesse sentido. Então uma curvatura nesse sentido. Aí vai ter foto aí. Isso, né? A gente vai colocar fotos. E aí vão ter outras curvaturas para cima, na região torácica, que é a cifose, e depois vai ter uma lordose também natural que na cervical. É o famoso Szinho que a gente tem na coluna, né, velho? Isso, e aí esse S... Visto de lado, quando você está de lado. Esse S é que acomoda, como se fosse uma mola. Por isso que a pressão fica bem distribuída. Então tem que ter lordose. A lordose é uma coisa boa para ser bem distribuída a carga. Então, se lordose é normal, você não tem dor ou lesão por causa da sua lordose. Aí tem os casos de hipolordose e hiperlordose. Que a hipo nada mais é do que uma retificação dessa curva. Tá? A curva está aqui da coluna, de lado, você virado para lá. E a hipolordose é isso, ela é mais retificada. E a hiperlordose é o aumento da curvatura excessiva. Aquele pessoal que tem a lombar muito cava, né? Muito funda, né, Vitor? E aí, o hiper, ou seja, um aumento excessivo dessa curva, ele pode ou não afetar a sua coluna. E para isso existe a avaliação, que a gente vai falar, para ver se está oriundo dali ou não. E posso te adiantar, né, Vitor? Na maioria das vezes, não é pelo fato de você ter uma lordose aumentada ou diminuída. Não é isso? Porque na maioria das vezes está relacionado com aqueles casos que a gente já explicou aqui no canal, que é aumento da capacidade ou diminuição da capacidade, é o equilíbrio entre capacidade e demanda. Ou aumento da demanda ou diminuição da capacidade. E muitas vezes a hiperlordose, nesse caso aí, é só mais um fator nesse processo das balanças. Né? Então, às vezes, você sempre teve essa hiperlordose e nunca reparou, só começou a reparar depois que teve dor. E dificilmente ela é revertida também. Então não é uma coisa que você vai alterar facilmente. Né? Eu vou consertar a sua hiperlordose e vai resolver a sua dor. Não, é uma coisa, às vezes, natural e fisiológica do seu próprio corpo. Porque cada corpo é de um jeito. Né? Tanto que o Vitor está falando é tão verdade que se você observar, alguém na sua família também tem essa hiperlordose. Geralmente as pessoas... É uma característica da pessoa. Isso. E tem característica de hipo também que você vê assim, a maioria das pessoas tem a coluna mais retificada. Então, falar que vai mudar isso é uma coisa muito... Te prometer isso é uma coisa muito complicada. Então, e falar que sua dor está vindo daí é mais ainda. Pior ainda. Tanto é que senão todo mundo que tem hiperlordose teria dor lombar. Exatamente. E não é isso que ocorre. Exatamente. Não é verdade, Vitor? Então, que esteja quebrado esse mito a partir de agora, tá? E que vocês façam o quê? Primeira coisa é procurar o especialista de coluna. Tem o fisioterapeuta especialista de coluna que ele consegue te falar isso. Porque hoje muito fácil acessar esses estudos e o que a ciência e a literatura está provando de maneira esmagadora, né, Vitor? É que a postura não é o problema. A gente tem várias variáveis para olhar e raras as vezes que foi o problema ter a hiperlordose. Exatamente. E aí, como a lordose, igual a gente explicou, é uma coisa totalmente natural, fisiológica, ela não vai ser um problema. Então tem que colocar isso na cabeça. E aí a hiperlordose, que é o aumento dessa curvatura, que é uma curvatura normal, pode ou não estar relacionada com o seu caso, que na maioria das vezes não está. Como o Vitor falou, só relembrando capacidade e demanda, por exemplo, seu corpo tem uma capacidade física de suportar tal coisa. Então vamos lá, vamos supor que o cara está trabalhando, né, Vitor? 8 horas sentado.
De repente ele passou para uma nova função, que ele tem que trabalhar 8 horas em pé ou variado. E aí começou a ter dor na coluna. Exato. Então tem mais a ver com isso muitas vezes, né, Vitor? Uma mudança abrupta de demanda e a capacidade não foi adequada para aquele momento, não é isso? Exatamente. Do que, propriamente dito, a hiperlordose está causando isso. Né? Porque nas duas situações ele tem hiperlordose. Exatamente. Mesmo sentado ou mesmo... E não doía. Então, assim, ó, eu aumentei a capacidade dele para ficar mais em pé, parou a dor. Exatamente. E não mudei a hiperlordose dele, exatamente, que é uma estrutura dele. Né? É isso aí. Então, esse vídeo é para explicar o que é essa famosa lordose e para quebrar justamente esses mitos aí que ficam difundidos aí na crença popular, né? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí abaixo que a gente responde na medida do possível. É isso aí. Vai ter uma sequência agora de vídeo, a gente falando mais sobre esse tema aí. As principais causas e tratamentos. Tratamento. Abraço a todos. Valeu! Até o próximo.